Já estamos de volta e o assunto agora vai ser astrologia, viu? Já já a Cláudia Boquilli vai falar com a gente sobre a questão do Papa, como vai ser essa atuação do novo Papa do ponto de vista astrológico. Vamos já dar as boas-vindas a ela. Tudo bem, Cláudia? Tudo Como ótimo, estamos? muito bem, graças a Deus. Bom, antes da gente introduzir nosso papo, né? Tava falando aqui com a Cláudia, né? Porque a gente veio do bloco anterior que a Priscila falou sobre a questão do Dia das Mães. E a Cláudia estava me explicando que tem uma abordagem que, segundo essa abordagem, o Dia das Mães seria hoje, né? Sim, hoje não é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Uhum. Hoje é dia 13 de maio. Aí você vê o seguinte, 13 de maio. Maio, estamos em qual signo? Signo de Touro. Tá. Touro é regido pela Vênus. Quantos meses a Vênus demora para dar uma volta em torno do Sol? 9 meses. Uhum. Ou seja, eu tenho uma tônica muito feminina nesse momento de maio agora. E esse momento também, ele pode ser observado no signo de Libra. Você conhece alguma coisa do dia 13 de outubro? É um momento, né, ligado a Libra, né? Sim, mas alguma santa ligada ao dia 13 de outubro? Não conheço. E no dia 12 de outubro? Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Isso. Só que nós não temos a questão de que a cabeça, o corpo dela foi encontrado no dia 12 e a cabeça no dia 13? Ah, verdade. Então podemos observar dessa forma. E a Nossa Senhora Aparecida, padroeira aqui do Brasil, ela também está sobre a égide de Libra. Libra é regido por quem? Vênus. Pela Vênus. Ou seja, as duas padroeiras muito importantes, Fátima e Aparecida, elas estão com a tônica não só da Vênus, né, de signos regidos pela Vênus, como também da Grande Mãe. Aí você vê o seguinte, mas o que tem o dia 13? O dia 13, ele é referente à Grande Mãe. Aqui a gente pode ver uma carta, que é a carta da morte no baralho, que eu coloquei aqui para vocês. Esta carta, o que ela faz? Ela fala do final da morte, do final da vida uterina e o início de uma vida. Quer dizer, a mulher está se despedindo da gravidez e ela está iniciando com uma nova vida que está sendo gerada. Ou seja, eu tenho essa questão da Grande Mãe. Então, esse dia 13, ele tem muita simbologia. E é lógico que eu também trouxe a minha santa, que eu peguei lá em Fátima, né? Que ela sempre me acompanha, ainda mais sendo de descendência portuguesa. Então, a gente tem essa ideia do dia 13 de maio como sendo o dia da Grande Mãe. Então, a gente também pode pensar nisso dentro da gente e aproveitar para fazer as orações também referentes à Grande Mãe, a Mãe Divina, ou então a nossa mãezinha que não tá aqui agora, é o primeiro dia das mães que eu tô sem a minha avó também, enfim. Então, cada um faz a sua oração. Ok, mais uma data de poder aí para você celebrar, né, a força do feminino. Agora, a gente está com um novo Papa aí, hein, Cláudia? Sim. Quais são as suas perspectivas, a sua análise? Está esperançosa que vai ser um bom Papa? Sim, eu imaginava que seria um Papa, que seria uma coisa assim, mais equilibrante. Nós estamos vivendo uma polaridade muito grande no mundo e nada melhor do que um Papa equilibrado para acalmar esses ânimos, né? A gente teve Bento XVI, Francisco, agora Leão XIV. Aí eu pensei o seguinte, o que nós temos deste Papa? Você viu aí na foto que ele voltou com aquelas vestes todas ornamentadas, bonitas, tal, que anteriormente o Papa Francisco tinha falado que não queria. Sim. Só que a gente entende que uma das coisas que faz você se elevar, faz você ser sublime, é a estética. Se não fosse isso, as igrejas, elas não seriam verdadeiros portais da beleza, maravilhosas, aquelas rosáceas que são aqueles vitrais redondos, né? Que entra aquela energia, aquela iluminação, mas uma iluminação de tal forma que o ser humano que está lá, ele se sente elevado, ele se sente sublime. Ou seja, a beleza,
ela também é um ponto super importante na nossa elevação. Porque você fala assim, nossa, é algo tão belo, tão sublime, a gente vê um sol nascendo, um sol se pondo, uma natureza, e a gente vê assim, eu estou em contato com Deus. Então, também uma parte aí que ele voltou. Até voltou a morar também na residência, né, dos papas, destinada aos papas, né, que o Papa Francisco acabou não utilizando, porque optou, né, por uma vida mais simples e tudo mais, mas já o Papa Leão, ele volta à tradição, né? Sim, uma das ideias é essa volta à tradição. Agora, você já percebeu por que o nome Leão 14? Nós temos Leão. Eu fui ver o seguinte, mas pode falar de Santo Agostinho, a gente até conversa sobre isso. Mas o que você, como um bom leonino, o que significa o leão? Qual que é o arquétipo do leão? O arquétipo da coragem, da força, também ligado ao reinado, né? Que leão, ele reina, né? Então é alguém que toma posse, né? E que é corajoso, defende ali e põe energia, né? No seu propósito. Sim, eu vejo o leão de uma forma, usando essa coragem, mas também aquela generosidade que ele tem junto dos seus súditos, junto das pessoas. Porque o leão, todo mundo fala, não, o leão é plateia, ele quer estar lá no palco para todo mundo. Quer aparecer. Só que o que ninguém fala é que o leão, o leonino, por exemplo, no signo, ele é muito grato à sua plateia. Então, por isso tem essa questão de generosidade. De falar assim, não, vamos aqui, vamos ajudar. O leão, ele pode ser o elemento fogo acolhedor, mas aquele fogo da lareira que esquenta, não aquele fogo que se espalha como rastilho de pólvora. E esse leão, esse fogo acolhedor, é justamente essa ideia. Vamos acolher a igreja novamente. Vamos entender novamente as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer e voltar a essa tradição. Você quer que eu fale primeiro do mapa dele ou do leão? Vamos falar do leão, tá. Já que a gente já está no papo do leão. Tá, então o leão, por exemplo, o leão, ele tem assim, no arquétipo dos 4 animais da esfinge, ele significa o fogo, ele significa a vitalidade e a criatividade. Aqui nós temos uma carta que significa o arcano mundo, né, que é a última carta do tarô. E essa carta, ela fala aqui dos 4 animais da esfinge. Então, nós temos o leão, nós temos o touro, a águia e o ser humano. E aqui o ser humano, ele está integrado depois de ele passar pelos 21 arcanos do tarô e ele finaliza nesse 22º. Então, o leão, ele trabalha essa questão da vitalidade e da criatividade. Ótimo, legal. A gente precisa disso. E sabia que a numerologia dele, isso... Eu ouvi pessoas comentando sobre ele, até o aniversário dele em setembro, ele vai estar com a numerologia 22. Tá. Então, 22 apesar de não ser numeróloga, 22 é um número mestre, é o número desse arcano mundo, dessa finalização do homem integrado no seu espiritual e no seu material. E ele, então, vai estar com um momento muito bom agora até dia 14 de setembro, que é onde ele faz, quando ele faz aniversário. Ele é de 1955. Virginiano? Virginiano. Papa. Então vai organizar a coisa. Sim. Certinho, tudo sim, a ideia é exatamente essa. Aí, por exemplo, a gente vê assim, dos quatro animais da esfinge, o leão, ele fala dessa vitalidade que é relacionado ao sol, a muita criatividade. Só que, se você for ver os outros planetas, os outros animais da esfinge, o touro, ele fala de estabilidade. A águia, ela fala de transformação, que ela tem aquele processo de se transformar novamente. E o ser humano, ele fala da consciência, da renovação social. Ou seja, agora eu estou focando, né, nesse momento de dar uma nova vida para a igreja e com esse número mestre também. Outra coisa que a gente pode falar do leão é que ele tem o arquétipo desse rei que a gente tanto conhece, e de autoridade, mas uma autoridade criativa, é aquele lá que incentiva você a fazer alguma coisa.
A casa 5 do mapa astral de qualquer pessoa, ela é naturalmente regida por Leão. Então, o que a gente pode pensar dessa área? A juventude, as crianças, os lazeres, os esportes, os hobbies, as expressões culturais. Então, todas essas áreas que são relacionadas a essa casa 5, a Leão, elas podem ser incentivadas por esse novo papado. E aí a gente vê assim, juventude, fazendo caminhadas, até porque como ele é jovem, ele está com 69 anos, dá para ele andar muito por aí, fazer jornada da juventude. Eu lembro que o Bento XVI, quando era 2006, ele veio para o Brasil, eu fui ver o Papa lá no Campo de Marte, uns amigos aí conseguiram um espaço bem perto da grade lá para mim, para eu ver, e a energia do Papa é algo assim surreal. Você fala assim, parecia que ele era meio sisudo, alemão, né? Mas ele tinha uma energia assim contagiante. E eu acredito que esse novo Papa também tem essa energia. Muito legal, então perspectivas aí boas, mas vamos entender agora o mapa dele, conhecer um pouquinho. Foi difícil de achar as informações para fazer um mapa dele? Eu peguei as informações e, na verdade, o que eu considerei foi que ele nasceu de manhã, por volta das 8 horas da manhã, porque não existe o horário certo, não existe a confirmação. Só que, pelo nome que ele escolheu, Leão 14, dá para a gente supor. Por quê? Se você colocar esse horário às 8 horas, mais ou menos, a Lua ainda está em Leão. Se você colocar às 11 horas da manhã, a Lua já está em Virgem. Tá. E aí, sendo às 8 horas, o ascendente é Libra. E qual é o 14? A temperança. A temperança, ela não fala de um equilíbrio. Então, a gente já vai chegar na temperança. Então, por isso que eu também pensei nessa questão de Libra. Mas, principalmente, ele tem alguns aspectos muito fortes no sentido de Plutão conjunto com a Lua. Então, isso significa uma pessoa extremamente magnética, que ela pega você pelo emocional. Você vê que ele não é muito de alárides, assim. Ele transmite o carisma dele pela feição dele, pelos gestos, de como ele tá. Ele não precisa abrir a boca para falar alguma coisa. Depois, e ele tem uma parte também mais leve. Ele não é engraçado, mas ele é leve. Você se sente em paz com ele por tudo que eu cheguei a ver nesse sentido. E também a gente vê que o ascendente dele, considerando esse horário, é o ascendente em Libra. Então, se ele está falando de temperança, ele está falando de justiça, de harmonia, de graça. E sendo Libra também, que é regido pela Vênus, pela beleza, então ele também estava pensando em retomar as vestes papais para mostrar toda essa beleza que as pessoas têm. Valorizando o senso estético, né? Sim, porque tudo é harmonia. Então, a gente coloca essa harmonia, você vai conseguir... ele vai conseguir transmitir melhor a imagem dele. Muito legal. Agora, em relação aos trânsitos, agora a gente tem o Júpiter indo para Câncer. Isso tudo foi considerando o nascimento dele, né? A possível data de nascimento. Isso. Não o momento que ele se tornou Papa, o mapa natal dele. Exatamente. Né? Tá, interessante, gente. Então, daí a gente já consegue ter bastante ideia, né, da coisa, como que tem a ser. Já o mapa de agora, ele mostra um pouco mais de realização, um pouco mais de firmeza. A gente está falando de Netuno em Áries, né? O Saturno, ele ainda está em Peixes. Então, ainda não estou não estou estruturando muito direitinho as coisas, mas a gente já começa a ver que aquela ilusão do que vai ser o catolicismo, de não sabe para que lado que vai, você tem um direcionamento, você tem uma maior firmeza nesse sentido. E agora, em relação aos trânsitos, o Júpiter vai entrar em Câncer e de um jeito mais acolhedor, mas em 2026 ele entra em Leão. Se a gente está falando de Leão 14, a gente tem essa força. E aí, será que nós temos uma força
maior do papado dele, de maior firmeza das suas proposições. Olha, o caminho da igreja vai ser esse. Ele já estava retomando algumas coisas um pouco mais antigas de Santo Agostinho. Então, essa é uma ideia interessante também que a gente pode pensar. Uhum. Então, temos boas possibilidades com o novo Papa. Agora, ele escolheu esse nome, né, em referência ao último Papa Leão também, né, Leão XIII, e diz que o Leão XIII foi um Papa que pegou aquela época da Revolução Industrial, que era uma época que a tecnologia estava surgindo, e aí se faz uma menção que esse novo Papa, ele também pode ser um Papa que faça a ponte, a conexão entre religião e tecnologia, na época da inteligência artificial que está aí com tudo. Não só as IAs, mas muita coisa, né, de tecnologia acontecendo. Como que você enxerga isso, Cláudia? Olha, você sabe que eu estava justamente vendo aqui, deixa eu pegar minha colinha da inteligência artificial. Nós vamos ter dia 8 de julho a entrada de Urano e em Gêmeos, que a gente estava falando de inteligência artificial, Plutão em Aquário, inteligência artificial, toda hora eu venho falar aqui sobre isso. E é interessante porque a gente está tendo uma vibração da mesma época, do Plutão em Aquário, lá em 1700 e alguma coisa. Ou seja, ele está querendo mostrar toda essa renovação. Toda essa renovação do tipo, eu vou renovar para manter. Eu não vou quebrar para não ter mais nada. Sempre que você quebra um sistema, uma situação, é para colocar outra no lugar e manter a tradição. Muitas pessoas pensam assim, eu vou quebrar tal coisa para manter a tradição. E do Santo Agostinho, eu vi uma fala interessante de Apocalipse 5:5, que ele fala do Cristo triunfante. Então tem muito significado essa frase. Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então eu vi isso daí que tem muito a ver com isso de Santo Agostinho. O que significa? Ele, nessa frase, ele está encorajando João. Está falando que Jesus é vencedor. Está se referindo à descendência de Davi. Está se referindo à vitória sobre a morte e o reino das trevas. E está falando a revelação dos planos de Deus para o futuro. Ou seja, essa é uma mensagem de esperança, de vamos lá, de vamos realizar, que a gente vai ter uma conquista muito boa, muito interessante em relação a isso. E o Papa, como bom agostiniano, né, ele se alinha com esses princípios, né? Sim, e é exatamente o conhece a ti mesmo, moderação da razão e emoção que tem na carta da temperança, que é o arcano 14, que é essa carta que eu estou colocando aqui para vocês agora. O que significa essa carta da temperança? Ela está transformando a água de uma ânfora para outra. Eu estou mandando de um jarro para outro. Eu estou transformando prata em ouro em alguns tarôs. Você tem essas asas, que ela também tem aquela ideia angelical. E um pezinho na água e outro pezinho na terra. Isso significa as dualidades. E essa dualidade, ela representa o equilíbrio, o corpo e mente, o terreno e o celestial. O terreno, eu posso dizer, touro, né? E o celestial Libra, por exemplo, que é ar. Eu posso fazer também algumas alusões. E você pode fazer várias brincadeiras nesse sentido de entender o que significa esse arcano 14, esse arcano da temperança. É essa alquimia do emocional para o material. Na área na Cabala, ele está num alicerce que ele mostra o seguinte: eu vou fazer caridade, eu vou fazer caridade com arte. Eu estou pensando na essência das pessoas, mas trazendo isso com o equilíbrio emocional, o Sol e a Lua. Tem uma equivalência na Cabala em relação a isso. Ou seja, a gente tem não só essa parte do equilíbrio, como também de você entender as polaridades. A polaridade dos povos que estão em guerra, a polaridade das pessoas que pensam diferente, a polaridade que existe até mesmo dentro da Igreja Católica, e ele vindo como um conciliador, como aquele que vai equilibrar todas essas questões e vai conseguir fazer um papado com
com muita prosperidade para o futuro. Muito legal, que assim seja, né? O que a gente torce, né? Para que a religião possa se atualizar, obviamente, né? Não regredir e continuar fazendo o seu papel, né? E ajudando também aí a comunidade. Como ele mesmo diz, né? Sendo um ponto de luz, né? Sim. Na escuridão aí que a gente vive. Agora, pessoal, mudando um pouquinho de assunto, a Cláudia está com um lançamento do Mapa das Decisões. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Já tivemos o conclave, que tivemos a decisão do novo Papa. Agora, nós temos que ter uma decisão na nossa vida. E quando eu pego muitas pessoas que vão fazer o mapa astral comigo, elas estão muito travadas, principalmente na área profissional. E é justamente na área profissional que a gente quer mostrar quem a gente é, o nosso trabalho, o trabalho do Papa, o quanto que ele tem que fazer nesse trabalho e mostrar o seu legado. E pensando nisso, eu quis fazer o seguinte: a gente tem que entender o nosso mapa astral para a gente fazer o nosso legado acontecer, para a gente levar o nosso propósito para a vida, para as pessoas, para todo mundo. Ou seja, nós tivemos o legado do Papa, que ficava trabalhando com os marginalizados lá no Peru. Ninguém sabia o que ele estava fazendo lá nos índios da floresta amazônica. E agora ele está falando para todo mundo. Então, ele teve esse salto. E a gente? Qual que é o nosso salto que a gente vai dar? Qual é a ideia que a gente, às vezes, está se sentindo presa e não consegue sair? Talvez um CLT que você não consegue empreender, ou pelo menos fazer uma renda extra, ou você está presa na tua empresa e não consegue dar um salto maior. Você está numa empresa e não sabe se você vai ser promovida ou não, ou se você vai ter que mudar de empresa para ser promovida, qual a postura que você vai mudar, o comportamento para você ser essa outra pessoa. E tudo isso está no mapa, não está? Com certeza. Dessa forma, a gente pode conseguir ver no mapa astral e trabalhar algumas áreas para a gente poder entender o que está acontecendo, aproveitar essas oportunidades, igual eu falei que o Júpiter vai para cá, vai para lá, enfim, você aproveitar algumas oportunidades para dar alguns saltos na vida e você poder ter uma realização plena nesse sentido. Tomar as decisões corretas, né? Isso. Eu tenho uma amiga que eu fiz um trabalho parecido com esse há 3 anos atrás. E ela trabalhava lá no Alabama, né, nos Estados Unidos, e ela trabalhava dando aula para algumas crianças lá da escola do filho dela. Estava no finalzinho da infância. Só que ela tinha contato com o filho, com os amigos do filho, com as mães dos amigos do filho. Ela tinha uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. E ela queria aproveitar esse restinho da infância do filho. Agora que o menino já está com 13 anos, entrando na adolescência, ela fez o seguinte: agora eu quero voltar a cuidar da minha carreira. Aí até falei para ela: olha, tem um Júpiter maravilhoso aqui para você, aproveita esse Júpiter. E ela conseguiu um trabalho como pesquisadora lá nos Estados Unidos, e até diferente, porque aqui a gente estuda tanta coisa e lá eles separam muito, né? Então ela tem uma visão diferenciada. E o interessante foi o seguinte: naquele momento, ela decidiu não avançar profissionalmente. E agora que o filho já está maior, ela decidiu avançar. Porque naquele momento, ela decidiu ser mãe. Então, também é interessante que você tem os momentos certos na vida, que você, ora, vai avançar, ora, você vai recuar na vida. Muito legal, gente. Para você saber como fazer o mapa com a Cláudia Bocchili e você conseguir entender as respostas que você precisa e tomar as decisões mais adequadas na sua vida, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, tá? O Instagram é o @CláudiaBocchili, Bocchili com 2 Cs. E o WhatsApp é o 11 93041 0372. 11 93041 0372. Como que vai funcionar esse mapa? Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um workshop no dia 21 de maio, na quarta-feira, às 20 horas. E aí eu vou explicar como que é esse mapa das decisões. E vou dar informações valiosas para as pessoas poderem saber quais são as decisões que elas vão tomar na vida delas.
Então, esse contato é para você saber como fazer o seu mapa normal com a Cláudia, o seu mapa de nascimento, mapa natal, ou o seu mapa de revolução, e para você pegar informações aí também sobre como participar desse workshop que é online, né? Sim, dia 21? Dia 21 de maio. E no Instagram, logo na minha bio, lá já tem o link para você entrar, acessar no grupo do WhatsApp. Eu vou começar a disparar informações importantes aí para vocês e dar um brinde aí para quem entrar. Ah, então mais fácil ainda, gente. Vai lá no @Cláudia Bocchili, tá? Tá aparecendo aqui, ó, Bocchili, como se escreve, tá? Bocchili com 2 Cs. Segue ela no Insta e vai lá na bio e já clica no link, né? Isso. E a Madrugada Astral, como tá? Madrugada Astral de quinta para sexta, 2h30 da manhã, e de domingo para segunda, 3 horas da manhã. Só que também a gente consegue ver todos esses vídeos no YouTube. Só vocês irem lá, Madrugada Astral no YouTube, se inscreva no canal e já maratone, que tem muita coisa boa. Sim. Obrigado pela vinda, Obrigada, viu? eu. Gente, hoje é um dia muito legal, um dia forte, porque você Sim. disse que é dia de Fátima, né? Sim, a grande mãe. Hoje é o dia da grande mãe. E a gente vai ver no próximo bloco que também é dia dos pretos velhos na Umbanda. Então, dia de poder, né? Babadu vai contar tudo pra gente, não sai daí.